Olá, pessoal da Mentorama e futuros mentoramers. Como vocês estão? Oi, André, tudo bem? Acho que o André teve algum probleminha com a conexão dele. Mas enquanto isso, eu quero que vocês me digam de onde vocês estão falando. Vamos nos conhecer um pouquinho. De onde vocês estão falando hoje? Se prepararam aí? Estão empolgados para falar sobre o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre a profissão do futuro. Vale a pena entrar na área de ciência de dados? O que vocês acham? Voltei. Oi, André. Olá. Sentimos sua falta. Bom que foi rápido. Pequeno problema técnico. Acontece. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigado Que aí pelo bom. convite. Obrigada a você por participar hoje aqui com a gente. A gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai entender se vale mesmo a pena entrar na área de ciência de dados. Eu tenho uma leve desconfiança que você acha que vale. Um pouco de viés aqui. Só um pouquinho, né? Então, enquanto a gente Total. vai Mas é bom. chegando, a gente queria saber se tá ok a nossa imagem, o nosso som, vocês estão vendo a gente bem? Coloquem um joinha aí pra gente começar nosso papo nas melhores condições possíveis. Tá tudo certo aí, André? Seu som, seu áudio, sua Sim, sim. conexão? Legal. Gente, não esquece de pegar um papel e uma caneta para anotar tudo que vocês vão querer, porque tem muito conteúdo bacana que o André preparou aqui para gente. Lembrando que também vocês podem começar a perguntar aqui, que ao final nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Eu acho que o André também quer. Vocês já trabalham na área? Vocês estão trabalhando agora? Vocês estão pretendendo mudar de área? Como é que é? Qual é o interesse de vocês no webinar hoje? Olha, eu acho que esse curso é muito interessante para quem está querendo começar na área e para quem está mudando de área, porque ele dá um panorama completo do fundamento básico ao avançado dessa carreira que está em ascensão e tem tudo para crescer ainda mais, uma carreira super disputada, concorrida, está cheio de gente crescendo e se dando muito bem. Então, para você que está pensando em mudar de área, para você que está pensando em trocar, em começar na área, o nosso profissão cientista de dados é incrível. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, a gente vai se apresentar, né? Falar um pouquinho mais da Mentorama. A Mentorama é uma escola online que tem mais de 3.000 alunos, mais de 40 programas de ensino, e nós temos 4 direções de estudo: programação, design, marketing e games. Muito conteúdo bacana. E o nosso formato é exclusivo. Por que é exclusivo? Porque não é somente um curso online que você fica ali passivamente assistindo, não. Você tem um contato direto com os nossos tutores. Você faz atividades para perceber como você está evoluindo, onde você tem que ter mais atenção. Você tem esse feedback. Você tem um suporte contínuo da Mentorama em todas as etapas da sua jornada aqui com a gente. Você tem a nossa garantia de qualidade, né? Porque o próprio nome já diz, Mentorama. Nós temos mentores com uma ampla experiência no mercado. Eles têm muita expertise para compartilhar com vocês. Então, além de conteúdo, eles têm experiência que vai te ajudar a te guiar no melhor caminho para a sua carreira decolar. E hoje, para quem está aqui com a gente no webinar, nós temos ofertas especialíssimas que vocês vão adorar. E eu vou falar mais disso mais para frente. Então, digam aí, gente, no chat, qual é a expectativa de vocês?
O que vocês querem saber aqui da Mentorama, do André? Sei lá, vou chutar aqui algumas perguntas. Eu tô querendo a terceira dose da vacina. O que vocês acham? Eu acho uma boa. Por conta do webinar de hoje, eu já vou sair um profissional habilitado aí no mercado. Isso eu não garanto, mas eu garanto que vai ter muita coisa bacana hoje aqui. Então, coloquem aí no chat o que vocês esperam de hoje, do nosso conteúdo, porque além de tudo que a gente programou, ao final a gente vai ter um papo, né, com perguntas e respostas que vocês podem sanar todas as dúvidas e perceber também onde vocês querem mais assuntos. Então, vamos falar um pouquinho dos mentores, né? É um grande diferencial trabalhar com pessoas que estão no mercado com nomes como PicPay, Amazon, Loft, Vivo. A gente tem muita gente bacana para guiar vocês nessa trilha, para ajudar vocês, para conduzir, mentorar vocês e compartilhar todo o conteúdo para a sua jornada aqui com a gente ser incrível. E falando agora do nosso webinar de hoje, ao final nós teremos as perguntas e respostas, que eu já comentei com você. Vocês terão um certificado de hoje. Sim, hoje mesmo, quem ficar até o final vai receber um certificado. Lá com o nominho da Mentorama, vocês já podem taguear a gente, colocar no LinkedIn, colocar no Instagram, que a gente vai repostar vocês. E, é claro, ficar sabendo da nossa oferta especial, que está muito bacana, especialmente para quem está aqui no webinar hoje, aqui com a gente. Eu sou a Irim Vichnievski, esperei um pouquinho para me apresentar, sou a host da Mentorama. E nós estamos aqui com o André Barbosa. Boa noite, Adrielen. O André Barbosa é Data and Applied Scientist na Microsoft. Seja bem-vindo, André. Muitíssimo obrigado. Bom, espero conseguir apresentar para vocês. Eu estava dando uma lida aqui, né, nos comentários. Enfim, eu vejo bastante gente interessada em migrar de área, bastante gente tendo algumas dúvidas. Acho que tem muitas dessas perguntas eu vejo que eu vou conseguir responder hoje. Hoje eu falo durante a apresentação, e aí se algumas delas ficarem um pouco mais soltas ou não ficarem muito claras, enfim, a gente consegue responder no final, ou pelo menos tentar. Beleza, posso começar? Pode, André. Quero só retificar aqui, o chat não estava aparecendo para mim, achei que eu estava falando sozinha, um monte de gente colocou mensagem aqui, agora eu vou ficar mais ligada para a gente conversar melhor, viu, pessoal? Obrigada, vocês estão falando de várias partes do Brasil aqui, tenho certeza, querendo mudar de área, querendo começar, vai ser muito bacana. Olha, tem psicólogo clínico aqui tentando mudar de área. Muita coisa bacana. Eu acho que vocês estão no lugar certo, porque esse curso e o André tem muita coisa para compartilhar para vocês. Boa, espero que ajude. E vocês vão ver bastante uma coisa que eu acho legal da própria área como um todo, é a possibilidade, nem vou dizer possibilidade, como eu acho que é uma das poucas áreas que permite você não precisa de um background muito específico, né? Você consegue ser de vários backgrounds diferentes, o que eu acho bastante rico. Sim. Então, por conta disso, como que eu posso dizer? Bom, eu preparei esse webinar, na verdade, né? E aí a ideia dele é literalmente ser um contexto bem geral do que eu vejo da área, do que eu vi da área, né? E, enfim, como que você aí pode eventualmente migrar, né, para o curso propriamente dito, né? Então, vamos lá. Bom, prazer, eu sou o André, eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela USP Leste desde 2015. E aí desde então eu trabalho com dados, né? Eu acho que eu trabalhei um ano ali não como engenheiro de dados, estágio em engenharia de dados, né? Depois eu faço a mudança para uma área de
de estágio em Data Science, né? E aí, desde então, eu sempre trabalhei com isso, né? Eu sempre tive esse nome na minha carreira. Já passei por startups bastante pequenas, assim, sei lá, eu trabalhei numa empresa que hoje ela é grande, né? Para quem... Opa, perdão. Eu já trabalhei numa empresa que ela, enfim, ela já foi... hoje ela é grande, né? Que é a Acreditas, eu trabalhei lá quando ela tinha 30 pessoas, né? Outras startups ali de 100 funcionários, e aí depois eu trabalhei na Dell, fui para o Quinto Andar. No Quinto Andar, para quem não... Acho que o Quinto Andar já é bastante conhecido hoje em dia no Brasil, mas... trabalhei lá quando ele tinha uns 700 funcionários, aí saí quando estava agora há pouco, né? Então, desde agosto desse ano, também conhecido como 2 ou 3 meses atrás, eu fiz essa mudança e agora eu estou na Microsoft. Apesar do nome inicial e do nome aqui, na prática é a mesma coisa, tá? Data and Applied Sciences, Data Sciences, né? Tudo tá no mesmo grupo, né? Beleza. E aí, indo então para o título de hoje, acho que eu vi algumas perguntas orientadas a isso, né? O que é ciência de dados? E aí acho que, em vez de eu dar uma definição bem explícita, por assim dizer, eu acho que talvez seja melhor eu achei melhor, na verdade, dar um contexto histórico, né? O que isso quer dizer? Eu me lembro quando eu tento puxar lá para trás, né? Essa frase da Harvard Business Review, né, que era um artigo que ficou bastante famoso na época, né, que era cientista de dados, a profissão mais sexy do século XXI, apesar de eu achar esse título bastante engraçado, porque eu não sei muito bem o que é ser uma profissão sexy, né, mas ele fez teve bastante hype assim na época, né, chamou bastante atenção. E aí o que quer dizer isso então, né? O que quer dizer isso meio que na prática, né? É muito comum, eu acho, que a gente vir com essa dúvida. Tá todo mundo falando de data science hoje, né? Eu acho que uma das poucas sortes que eu tive na minha vida é porque eu tive contato com a área antes dela explodir, assim, né? Então eu acompanhei muito disso e vejo muita gente falando, pô, realmente foi uma coisa que veio para revolucionar, ou é só um hype, uma onda passageira e tal. Dado que é um evento ali de 2012, então a gente já está quase 10 anos, assim, pelo menos no mercado brasileiro, né? Lá fora acho que é um pouco maior ainda. Eu já diria que é uma revolução, né? E aí, para justificar o que é uma revolução, porque é uma revolução, acho importante e necessário dar um contexto histórico do mercado mesmo, né? Então, por volta de 2012, mais ou menos ali, meados de 2012, você tem o boom do Big Table, que é um artigo do Google, né? E nesse artigo eles apresentam o conceito de Big Data. O termo em si é um pouquinho mais antigo, né? Eles meio que não apresentaram, né? Só usaram e ficou mais conhecido por conta disso. E aí existem diversas definições do que é Big Data, né? Existe a definição mais clássica, que são os 3 Vs, né? Que é sobre o dado, né? O dado ele é volumoso, o dado ele tem veracidade, e o dado ele se movimenta numa velocidade muito rápida, né? Mas eu já vi gente falando de 5 vezes, enfim, a complexidade acabou aumentando à medida que o tempo foi passando. A correlação com isso, né, acabou sendo alta também, né? Eu gosto de resumir de uma maneira sucinta. O que é Big Data para o André? O Big Data para o André é você ter uma quantidade de dados grande pra caramba que não cabe no meu computador, né? Eu não consigo salvar. Se meu computador ele tem 1 tera de HD, e aí eu estou trabalhando com 5 teras de dado, eu não consigo salvar 5 teras no HD do meu computador, né? Então, 5 teras é Big Data? Para esse contexto mas ainda assim depende. 5 teras de vídeo e 5 teras de texto, você tem uma diferença grande em relação à informação que você está salvando, né? Então, ainda assim, você entra em alguns relativismos, né? Então, na prática, é uma quantidade de dado muito grande que você precisa usar algumas coisas um pouco mais inteligentes para você conseguir armazenar essa informação. Uma vez que você consegue analisar essa informação, e foi isso que Big Data gerou, todo o movimento da Google, pelo simples fato de ser a Google, ela consegue armazenar essa informação, você precisa... você armazena, mas e aí, beleza, legal, eu consegui armazenar uma quantidade de informação de todas as pessoas que fazem pesquisa no Google. É coisa pra caramba.
Mas aí como é que eu analiso isso para conseguir tirar insight? Né? Como é que eu tiro uma informação dessa informação que agora existe? Né? Antes ela não existia, né? Ela era efêmera, né? Então ela era mais vinha e ia embora. Né? E agora como que eu consigo fazer algum nível de pré-processamento em cima disso? E aí, para isso, surge um profissional ou uma área, por assim dizer, que o foco dela era eu conseguir gerar insights. Né? E o que quer dizer com insights? Insights no sentido de entendimento mesmo. Por que um negócio, por que determinada coisa aconteceu? Ou seja, eu tenho meu dado passado, eu tenho informação que chegou até hoje, o que eu quero é simplesmente conseguir analisar esse dado até então. Né? E aí eu consigo gerar um reporte, eu consigo resumir essa informação, eu consigo gerar inteligência para o meu negócio. Né? Daí veio esse profissional que tinha esse nome naquela época, né, de Business Intelligence. E até hoje eu acho que tem alguns lugares ali, né, que você vê algumas profissões que mantêm esse título, né, por assim dizer. Mas muitas dessas ferramentas surgiram não sei se vem nessa época, né, mas Power BI vem disso, né, que é o BI, é de Business Intelligence, Tableau, não sei se vocês estão familiarizados com essas ferramentas, mas são ferramentas de inteligência de negócio, né, que, enfim, datam dessa época. Show, então a gente tem, então, primeiramente lá esse profissional que ele analisa o passado até o dia de hoje. Né? Beleza, mas uma vez que a gente consegue analisar esse profissional até o dia de hoje, começou a surgir uma outra necessidade. Beleza, se eu consigo entender o passado, será que da mesma maneira que eu tenho essa cultura mais orientada a um negócio, mais orientada a dado, na verdade, eu consigo formular hipóteses para me justificar ações futuras? Né? E qual que é o profissional que eu consigo formular hipóteses, né? E aí eu formulo hipóteses e testo essas hipóteses e vejo se essas hipóteses são reais ou se essas hipóteses devem ser, elas são validadas ou rejeitadas. Né? Porque uma hipótese ela é sempre validada ou rejeitada. É o cientista. Né? Então, o profissional que valida a hipótese e faz predições com base nos dados é o cientista de dados. E daí que surge esse profissional. Né? E eu nem diria que ele surge, porque surge implica em descobrimento, ele não foi descoberto, né? Eu acho que foi só rotulado, né? Eventualmente esse trabalho em empresas que eram um pouco mais consolidadas na época, elas já faziam isso, né? Elas só não sabiam o que faziam. E aí, a maneira como eu gosto de resumir, então por isso que eu dei toda essa volta, né? Não sou eu que estou resumindo, né? É o Josh Wills, que eu lembro desse tweet ali na época de 2012. O cientista de dados ele nada mais é do que uma pessoa que é melhor em estatística do que qualquer engenheiro de software e é melhor do que engenharia de software do que qualquer estatístico. Né? Então, o que isso quer dizer? É um cara que ele está literalmente ali no meio termo. Ele vai ter um conhecimento de computação, ele vai ter um conhecimento de algoritmo, ele vai ter um conhecimento de Python, de R, etc. Mas ele também vai ter um conhecimento de estatística. Né? E aí isso também vai modular para o conhecimento prático do que ele está falando. Prático do que ele está falando e do que ele está agindo. Né? Então, hoje, quando a gente pensa e fala do cientista de dados moderno, ele tenta ser uma mistura um pouco dessas diferentes áreas que eu já vou traduzir aqui, né? Mas dado as suas devidas proporções, porque acho que acredito que a maneira como hoje em dia estamos indo, o profissional, à medida que ele vai ganhando mais senioridade, ele vai deixando de ser menos generalista e vai focando em uma dessas 4 áreas, né, por assim dizer. Mas eventualmente tem conhecimento de todas. Né? Então, é um conhecimento de programação, né? Então, conhecimento de ciência da computação, conhecimento de uma linguagem mais Python ou R, que são linguagens mais scriptadas, tem um conhecimento de banco de dados, de álgebra linear, né? E aí, desculpa, eu li álgebra relacional, que é banco de dados, né, na verdade, aqui. E aí eu também já falei de álgebra linear, então vou aqui para o outro lado, eu tenho um conhecimento de estatística, tenho um conhecimento de design de experimentos, tenho um conhecimento de... eu falei já álgebra linear, estatística, design de experimentos, enfim, né, as outras que estão aqui, elas são derivadas disso. A principal aqui, que acaba sendo desse profissional, é machine learning, que é aprendizado de máquina. Né? Machine learning no cerne, por si só, eu tenho um slide especial para isso, mas especialmente falando, ele é bem a intersecção, né? Então, entre o que é estatística e o que é estatística e o que é computação. Né? Então, quando a gente entende por machine learning, acaba sendo a espinha dorsal, é o que junta esses dois
é o conjunto dessas duas coisas, né? Uma vez que eu tenho então, esses conhecimentos mais técnicos, né? Eu vou para uma área que é mais de negócio, que também tem que ter, que é basicamente beleza, você tem um conhecimento de habilidade, né? Que isso é importante, mas não adianta nada você ter esse conhecimento de habilidade se você não enxerga valor ou não sabe ter essa boa balança, né? Não sabe balancear entre, beleza, eu sei até aqui, depois como é que eu aplico isso para resolver um problema real de negócio. Porque no fim do dia a gente está trabalhando numa empresa, e trabalhar numa empresa implica resolver problemas da empresa, né? E aí por isso a necessidade de ter um conhecimento de domínio daquilo que você está atuando. Não que você tenha que estar preso no conhecimento de domínio, né? Por exemplo, eu trabalhava no quinto andar, e aí que é uma imobiliária digital, né? Então é um conhecimento mais ali do mercado imobiliário, esse tipo de coisa, né? E hoje em dia eu trabalho dentro do time do Office, né? Então eu trabalho ali lá com, sei lá, desenvolvendo aplicações para Outlook, desenvolvendo aplicações, sei lá, Word, enfim, acho que vocês conhecem o Office da Microsoft, eu não preciso entrar em muito detalhe nesse sentido. Acho que sim. Assim espero. E aí, por fim, também, não adianta nada você ter o conhecimento de domínio, você ter o conhecimento técnico se você não sabe comunicar. Né? Não adianta nada você ficar ali com o cabresto ali, né, no dia a dia, você não conseguindo comunicar com outras pessoas de negócio, apresentar essa informação, e por isso a necessidade de saber comunicar e apresentar esse dado, né? Por isso visualização. Tá? Eu sempre uso esse diagrama, né? Para quem não está familiarizado, o nome desse diagrama de Venn, né? Para ilustrar, eu acho que a coisa ela não é tão intrínseca assim, né? Não acho que todo cientista de dados está realmente aqui no meio. Você vai ter cientistas de dados que vão um pouquinho mais para a esquerda, outros um pouco mais para a direita, né? E, enfim, até mesmo até um pouco mais para baixo às vezes, né? Eu acho que depende muito, mas o que importa é um pouco que, reforçando um pouco essa ideia, né? Não adianta nada você ser uma pessoa que sabe programar e ter um conhecimento de estatística, e aí quando você sabe essas duas coisas, logo por tabela você vai acabar sabendo aprendizado de máquina muito bem. Mas não adianta nada você saber um modelo mais complexo de aprendizado de máquina se você não sabe aplicar para resolver problemas sociais. É por isso que aqui ele comenta que é uma zona de perigo. Né? Aqui, quando você tem um conhecimento de engenharia, né, de código, e tem um conhecimento de domínio, ele está chamando aqui de software tradicional, e ele está falando que é uma zona de perigo. Tá, eu entendo, por exemplo, aqui a gente está falando do clássico. Bom, eu tenho mais tempo. Eu trabalhei 2 anos e meio no quinto andar, então muito das minhas referências eu vou trazer mais de lado. Tá? O conceito de engenharia tradicional, eu acho que aqui não tem nenhum problema. Né? Mas, quando a gente fala eu estou desenvolvendo um componente novo para o meu aplicativo, né? Você precisa testar se esse componente novo ele realmente está trazendo o impacto que você quer, né? Seja mais receita, seja trazer mais usuário, esse tipo de coisa. Você exige um conhecimento de estatística para você conseguir provar isso, né? Então é isso que ele quer dizer com perigo quando você precisa desse tipo de validação. Né? Quando você tem um conhecimento de estatística, você tem um conhecimento de domínio, você está fazendo a pesquisa tradicional, né? E aí eu reforço, né? Acho que foi até bem pontuado sobre, sei lá, a terceira dose da vacina, né? E tal. A gente vê, por exemplo, vacina é um ótimo exemplo de dar isso, né? Como você vê muita gente falando ali há pouco tempo atrás, a gente teve a infelicidade de gente usando ciência de uma maneira irresponsável, justamente por não ter noção nenhuma de estatística, né? E isso acaba sendo interessante, então, não só pro seu trabalho, mas também para sua vida, né? Acho que eventualmente para você não ser enganado. Bom, e aí ciência de dados, então, é meio que uma disciplina, não é bem a junção das três, mas é uma disciplina que exige desses três para você conseguir atuar, né? Na sua enfim, no dia a dia do seu trabalho, né? E aí o que ele acaba comentando aqui também é que o que não é mostrado, né? O que eu comentei no slide anterior, sobre a comunicação e soft skills também é necessário. Né? Querendo ou não, você acaba interagindo com muita gente constantemente. Com certeza. Boa. O que é aprendizado de máquina, ou machine learning, né? Que eu estou citando e tal. Eu só dei uma separada, uma pincelada aqui, porque querendo ou não, é algo que vocês
vão ver muito, né? É o mínimo exigido, acho que de um cientista ter um conhecimento de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é uma das áreas de estudo, como vocês puderam ver no slide anterior, né? Que Data Science está relacionado. Eu diria que eu chamaria ela como uma sub-área ali de inteligência artificial. Vou extrapolar um pouco essa definição, porque também machine learning, por si só, quando a gente fala de... Existe um conceito que é muito similar, que chama aprendizado estatístico, né? E como o próprio nome já diz, ele vem da estatística, não vem de inteligência artificial, e o conceito de inteligência artificial é da ciência da computação, né? Então acho que isso reforça também, né, um pouco da... meio que você tinha, sei lá, você tinha duas pessoas construindo uma torre, e aí quando elas viram, elas estavam construindo a mesma coisa. Acho que vai um pouco nisso entre computação e estatística, nesse sentido. E o que é... Então, assim, beleza, acho que dá pra gente chamar numa boa, assim, né, de ser uma sub-área de inteligência artificial, mas quero reforçar realmente que não é só isso, né, pela maneira como ela funciona. E aí, para os outros que já ouviram, né, Deep Learning, que também ficou bastante popular também em 2012, é uma sub-área de Machine Learning. Aí a gente pode falar de sub-área mesmo, né? É a mesma... Assim, Deep Learning é Machine Learning não é só Deep Learning. Uhum. Segundo a Wikipedia, então, o aprendizado automático, estou lendo basicamente parte do verbete, né? O aprendizado automático, ele explora o estudo da construção de algoritmos. Algoritmos podem ser entendidos como uma sequência de passos, né? Então, eu defino uma sequência de passos ali para o computador executar. E aí o que algoritmos de machine learning aprendem, eles aprendem com seus próprios erros. Eles aprendem. Então, eu chego para você e falo, isso daqui é uma caneca, isso daqui é um copo, e aí eu pergunto para ele, droga, eu peguei um exemplo muito ruim aqui, porque eu não tenho mais uma caneca. Finge que isso daqui é uma caneca, né? E aí eu chego e falo, o que é isso daqui? Ele fala, isso daqui é um copo. Você fala, não, isso daqui é uma caneca. E aí ele começa a aprender com nesse processo. Exatamente, diferenciando de uma maneira meio interativa mesmo. Uhum. Não é bem interativa, né? Eu meio que pego uma rodada e falo, toma esse conjunto, olha, isso aqui tá certo, isso daqui é o que deveria ser, isso daqui é... Desculpa. Esses são exemplos de coisas que, sei lá, são determinados objetos, aqueles outros exemplos são coisas que não são esse objeto, exemplos positivos e negativos, né? E depois eu pergunto para ele e dou uma provinha para ele, falo, responde para mim, né? E aí ele vai responder alguns certos, outros errados. Eu meço isso e aí uso esse erro para corrigir, né? E aí, bem grosseiramente, é mais ou menos isso. Quando a gente fala de aprendizado, né, em processo de aprendizado de máquina. Um deles, né? Mas enfim. Boa. Show. Onde tem demanda desse profissional, né? Porque você pode perguntar, cara, beleza, que legal, é interessante isso, André, mas eu, sei lá, eu trabalho com biologia, eu consigo trabalhar com Data Science? E a resposta é sim, né? Acho que já respondendo especificamente sobre isso, né? Porque Data Science é um conjunto de técnicas, na verdade, né? Meio que vou dizer assim, uma filosofia de atuação e tudo mais, né? O que quer dizer com isso? Quer dizer que você vai ter maneiras de abordar o problema. O problema em si, ele varia de domínio para domínio, né? Então, por exemplo, quando eu estava lá no quinto andar, eu trabalhei numa solução que era uma calculadora de imóveis, né? Então você ia alugar um imóvel e aí no ato de alugar ele tentava descobrir quanto deveria valer o seu imóvel. E aí a gente também experimentava, eu quero alugar rápido, eu estou disposto a cobrar menos, quero cobrar barato, estou disposto a cobrar mais, e assim por diante. Na mesma linha, quando você entra num e-commerce, né, sei lá, um Magazine Luiza ou uma Amazon, e aí você compra um produto, ele passa a te recomendar outros. Quando você está numa Netflix da vida, no Amazon Prime, Globoplay, ou até mesmo Spotify, e você quer uma recomendação de conteúdo, você também ali tem um modelo de IA. Quando você está no Bing, e aí você quer fazer uma busca no Bing, e aí ele apresenta para vocês determinados documentos e o que você... coisas parecidas ali que você pesquisou antes e tal. Ou seja, eu dei 4 exemplos aqui da minha cabeça, né, que são totalmente diferentes de um do outro.
mas no cerne da questão, na prática, o conjunto de técnicas que eu estou utilizando é muito parecido, né? Então, no fundo, sim, tem demanda pra caramba, eu acho que só tende a aumentar, e à medida que o mercado for conhecendo melhor como tirar proveito, né, do profissional. Mas eu tenho visto assim um cenário muito mais positivo do que quando eu comecei. Nossa, isso de verdade assim. Boa. Peraí só um minuto. Tá, dá um show. Esse daqui é o... Beleza. E aí, então, novamente reforçando, né, o que eu falei, né? Então, sim, é possível trazer valor ao negócio. Basicamente, eu só consigo, quer dizer, só vale a pena, na verdade, trazer o valor como cientista de dados quando eu tenho uma cultura de dados sólida e bem definida, né? Então, assim, eu já trabalhei em fintech, como eu comentei, já trabalhei em e-commerce, já trabalhei em consultoria prestando serviço para banco, empresa farmacêutica. Opa, tem que atualizar. Eu trabalhei no ramo imobiliário, agora eu trabalho numa empresa de software. É tanto lugar, né, que tem que... Exato. Total, que aí às vezes você até deixa passar, assim. Mas uma coisa que eu gosto bastante de ressaltar é que o cientista de dados por si só, ele não faz sozinho, né? Ele não chega lá e traz valor sozinho. Ele é o último profissional na cadeia, né, dessa cultura de data, né, no geral. E o que é essa cultura de data? Eu vou responder, mas antes eu queria dar a palavrinha. Agora nós voltamos aqui um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre o que a gente veio falar aqui hoje, além de todo o conteúdo que o André está passando para a gente, que é bastante coisa, né, gente? A gente já percebeu que é uma área que tem muito campo de trabalho, que envolve muitas habilidades, né? Onde não temos machine learning hoje, né, André? Uhum. É um campo muito amplo. Então, eu acho que um pouquinho do que o André falou, a gente pode tirar, né, do que faz um profissional cientista de dados, né? Ele contou essa parte histórica e a gente entendeu essa mudança, né, esse desenho do que fazer com aqueles dados, né, de como pensar estrategicamente, né, e o que um cientista de dados faz, né? Então, eles analisam essas informações, não é só um campo, um armazenamento ali, né? É auxiliar a analisar essas informações para auxiliar na tomada das decisões. Então, é uma profissão de extrema importância e que está crescendo muito, porque a gente precisa, né, de análise de dados cada vez mais e cada vez mais em várias áreas, assim como o André falou, de biologia e em várias outras áreas. E aqui a gente tem alguns dados, né? Vocês sabiam que o salário de um cientista de dados no Brasil, em média, é de R$ 7.476 por mês, segundo o Glassdoor, e esse valor varia muito e pode chegar a muito mais. E atualmente, um cientista de dados é um dos profissionais mais requisitados e bem remunerados de trabalho. Por conta disso, por conta da demanda, né? E por conta de todo o proveito que ele traz para cada ramo dos negócios, né? Então, é uma profissão muito em alta no mercado. E, André, conta aqui pra gente, você acha que educação é importante? Ah, com certeza. Muito importante, né? Muito importante, muito importante. Eu acho que e não só muito importante, como essencial, na real, porque, cara, você... Como que eu posso dizer assim? É uma área que ela tá... Vou dar uma filosofada aqui rápida, prometo que é rápido, mas a área de ciência de dados, querendo ou não, é uma das poucas disciplinas que ela tá muito perto da fronteira, querendo ou não, a gente está falando de ciência aqui, né? Ela está muito perto, então, da fronteira acadêmica, né? Que é a que gera inovação. Então, uma vez que você aprende, o básico ainda exige-se um estudo constante para você continuar antenado. Porque, querendo ou não, inovações continuam acontecendo o tempo todo, né? Então, não é assim, vou estudar aqui, sei lá, 2 anos e acabou, beleza, sou cientista de dados. Não. É uma frequência de atualização que, assim, o nível educacional é importante, né? Você ter essa sede de conhecimento e, enfim,
Com certeza. Total. Com É isso. certeza. A educação é que muda o mundo, muda todas as áreas, né? Muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Uhum. Coloquem aí, pessoal, o que vocês acham que é importante na educação. Comentem aí com a gente. Só que nós temos diversas maneiras de aprender, né? E o nosso curso, Profissão Cientista de Dados, é um curso muito completo, porque ele é pensado para o profissional no mercado. Então, como é isso? É um combinado de cursos que eles englobam cursos que têm técnicas específicas que você vai precisar para ser um cientista de dados. Então, assim como o André falou, é muito importante a gente ter toda essa parte teórica, esse embasamento, afinal, é uma ciência. Mas a parte de soft skills que ele falou é a importância, né, de colocar em prática. O que eu faço com toda essa técnica? Como que eu vou me colocar no mercado? Eu vou criar uma solução para o quê? Né? Então, isso a gente tem aqui na Mentorama com esse curso Profissão Cientista de Dados. Os nossos mentores, que são profissionais experientes no mercado, que trabalham em empresas muito renomadas, reconhecidas no mercado, são esses daqui, desse curso são esses. É o Dimas Soares Lima, ele atuou no Growth Hacking do Globo Esporte. A Catarina Zidi, que é Data Science do G1. O Rubens Bolgeroni, que trabalhou em diversas áreas também de dados, com dados. A Jéssica Ribeiro, que trabalha com inteligência artificial do PicPay, a nomenclatura aí que o André falou. O Fábio de Dados de Salles Casula, que também trabalha com inteligência artificial no PicPay. O Felipe Felizola Caso, que é líder de Business Analytics na Loft. Então, esses são alguns dos nossos mentores. E vocês podem perceber que cada um trabalha numa empresa que é muito atuante no mercado, muito presente e grande no mercado. Então, vocês têm essa possibilidade de extrair todo o conhecimento e experiência que essas pessoas estão aqui para passar para a gente. E tudo isso dentro da nossa jornada de aprendizagem, que é assistir aulas online também, mas não é só isso. Você vai assistir aulas online no melhor formato possível. As aulas online são gravadas num estúdio incrível, então você vai ter a melhor captação de imagem, a melhor captação de som. É um filme em aula, é incrível. E não é só assistir uma aula, é aquilo que eu falei, você vai fazer atividades, ir se testando, colocando em prática, porque assim você aprende muito mais, de uma forma muito mais verticalizada. Você tem conversas com o mentor. Nesses cursos que a gente tem, né, que são os programas profissões, os mentores estão sempre presentes ali, te guiando, te ajudando, te auxiliando. E a cerejinha do bolo, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, com mais precisão, é um projeto de conclusão desenvolvendo um pedido real. Ou seja, vocês vão ter uma demanda do mercado, uma demanda real do mercado, com um cliente real para apresentar esse projeto. É um projeto de verdade. Então, você já vai ter no seu portfólio ali um trabalho seu para colocar a sua experiência em prática. E tudo isso só é possível porque nós temos esses suportes, esses profissionais maravilhosos por trás das câmeras, por trás dos estudos, né? Todos os cursos são pensados em conjunto com os mentores. E a gente usa algumas plataformas, né, para nos auxiliar com esse suporte, com as trocas com os alunos, né? A Mentorama proporciona o acompanhamento durante todo o caminho que vocês têm aqui com a gente. Vocês têm canal de WhatsApp, e-mail, é sempre muito estreito a comunicação. A gente vai esclarecer todas as suas dúvidas que você tiver. Nossas portas estão sempre abertas para você, para que a sua experiência na Mentorama seja a melhor possível. A gente usa muito o Discord. Vocês conhecem o Discord? Coloquem aí no chat. Você usa o Discord, André? Eu uso, inclusive, para algumas coisas de Data Science, inclusive, também. Pois é.
É uma comunidade que você tem fóruns, é um WhatsApp, mas um pouquinho diferente, que você consegue fazer reuniões, né? Você faz videochamadas em grupo. E aqui na Mentorama a gente usa muito para essa troca, né? Entre os alunos e os tutores, para sanar dúvidas, para dividir experiências. Então, isso também é um grande diferencial, né? Você está ali acolhido, você está ali aprendendo junto. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Então, vamos trocar com os amigos e verticalizar esse aprendizado, né? E agora, no comecinho do webinar, surgiu um botão aí para vocês. Agora vocês vão apertar esse botão para quem está muito curioso e saber já todas os diferenciais dessa oferta que esse webinar de hoje está proporcionando para vocês. Nós temos um desconto muito legal para vocês hoje e mais ainda um curso gratuito. Como assim? Se você fechar o curso Profissão Cientista de Dados hoje, você vai ganhar um curso grátis do mesmo valor, um curso grátis em alguns outros cursos. Os nossos consultores vão explicar detalhadamente isso para vocês. Vocês podem ganhar um desconto e mais um curso grátis se vocês clicarem nesse botão e entenderem direitinho ao qual curso se aplica e tudo que a gente pode te proporcionar hoje. Os 5 primeiros inscritos vão ganhar um curso de valor igual ou inferior. Isso mesmo. Então, por isso, corram, cliquem no botão, conversem com os nossos consultores. Vou contar para vocês, a gente tem mais de 40 cursos. Ou seja, com certeza tem um curso ali que é o mais que te alinha, que está alinhado aos seus interesses, que cabe no seu bolso, que cabe na sua demanda. Então, você conversando com o nosso consultor, vocês dois vão entrar ali no consenso no que é o ideal para o seu momento agora. Aperta o botão que você vai entender tudo direitinho que eu estou falando. Agora eu vou passar a palavra para o André, para ele continuar a apresentação. Opa, boa. Aqui... É só compartilhar a tela aqui em cima. Que eu ainda me perco um pouco. Aqui no computadorzinho, share screen. Não. Eu acho que eu sei já o que aconteceu. Peraí. Enquanto isso, pessoal, coloquem aí o que vocês estão esperando ainda mais, o que vocês querem saber, se tem algum dado que a gente ainda não falou, que vocês estão curiosos, querem saber mais, que a gente está aqui preparado para responder todas as suas dúvidas e, se não for possível, os nossos consultores também estão aí para a gente. Tá. Deu mesmo problema adiante. Aí, acho que agora foi. Agora foi. Show. Boa, obrigado. Eu tinha visto até um pouco nessa pergunta, voltando aqui então. Uma das perguntas foi justamente, né, qual que é a diferença entre o profissional de análise de dados, né, para o cientista de dados. Eu puxei um pouco justamente dos diferenciais do que eu enxergo entre essas visões. Normalmente gosto de reforçar, estou trazendo a visão daquilo que eu vi no quinto andar. Uma coisa de uma profissão nova como essa área de dados, você vai mudar de empresa, você vai ver diferentes nomenclaturas, né? Então, novamente estou trazendo aqui, quero reforçar que é muito daquilo que eu vi e vi no quinto andar. Talvez até consiga traçar alguns paralelos com o que eu estou vivenciando na Microsoft também. Boa. Show. Então, no lugar, os analistas de dados, eles também programavam, né? Mas eles tinham uma cabeça, eles têm uma cabeça orientada a um negócio, né, para ajudar na tomada para ajudar na tomada de decisão no longo prazo, né? A gente chama isso também, outro nome que esse profissional acaba recebendo é Decision Scientist também. Então ele basicamente mexe ali bastante com SQL, né, linguagens ali, né, de banco de dados, ou com linguagem de programação, né? Ele mistura um pouco das duas coisas. Quando eu acho que na Nubank também estava me contando que é uma empresa que os analistas de dados programam em Scala, né, também.
Mas não estou lá, não posso afirmar isso com alguma certeza. Né? O que quer dizer uma tomada de decisão a longo prazo? Pô, você um meio que, como que eu vou alocar meu recurso da minha empresa ou a decisão que eu vou tomar para daqui a 6 meses? Né? Com base nos estudos passados ali do que eu tive, e eventualmente eu posso fazer um outro forecast, uma outra previsão. Tá? Então, beleza, esse é o analista de dados. Se ele é o cara ali dos 6 meses, 1 ano, 5 anos, né, para previsão, olhando nesse time frame, eu tenho um profissional que também é mais para o dia a dia. O profissional que é mais no dia a dia, ele está lidando com menos dado. Ele está tomando uma decisão mais rápida, mais estratégica, mais para um dia, né? Um dia, uma semana. No quinto andar, esse profissional ele recebia o nome de analista de negócio, né? Business Analyst. Os cientistas de dados, no quinto andar, eles eram os profissionais responsáveis pela construção de produtos de dados, com foco em inteligência artificial. Então, por conta disso que exigia-se da gente esse conhecimento de engenharia de software. O profissional que tinha esse conhecimento de engenharia de software, ele juntava com conhecimento de inteligência artificial e você tinha ali a formação do cientista de dados. Tem um escopo de uma vertente de ciência de dados aqui, eu coloco dentro de ciência de dados, mas não existia isso no quinto andar, eu estou vendo mais agora na Microsoft, que é também um profissional que ele ajuda no que eu posso chamar de design de experimento. Né? Então, eu vou ter uma variação do meu produto. Sei lá, você trabalha ali no YouTube, por exemplo, está testando uma coisa nova na página e você quer validar se essa coisa ela realmente está trazendo a receita que você está esperando, né? Esse tipo de coisa. Eu comentei um pouco mais cedo aqui. Mas você tem um profissional bem específico que faz esse tipo de análise e conduz esse estudo da maneira mais robusta possível, né? Que a gente está falando bastante ali, né, de relação de causa e efeito. Uhum. E esse profissional também recebe o nome de ciência de dados, tá? Pelo menos na Microsoft, né, de cientista de dados. E aí, quando eu falo das empresas brasileiras ali no geral, você meio que não, pelo menos acho que posso estar muito errado aqui, mas não do meu conhecimento, acho que é melhor colocar assim, até onde eu sei, eu não vejo empresas ainda indo por essa linha, né, por maturidade da empresa. Mas é legal citar. Boa. Show. Puxando aqui, então, eu trouxe um case para vocês. Acho que eu vou citar brevemente um caso que eu fiz, eu vou citar brevemente. O outro caso eu vou trazer o case bonitinho, assim, para gente trocar ideia. Opa, não caí, desculpa, que rolou uma travada aqui. Ai, tranquilo. Legal, então o modelo rápido ali do que eu fiz era o Smart Pricing, né? Então, André, Oi? Você está sem apresentação, é isso mesmo? Não. Eu apertei a tecla para bloquear a minha tela e aí acho que ele deve ter perdido. Agora já deve estar aqui, Voltou. Muito obrigado. Boa, então a ideia é o Smart Pricing, meio que a ideia disso era eu usar uma precificação dinâmica fundamentada por inteligência artificial para ajudar a encontrar o melhor preço do aluguel. Acho que a gente pode dizer assim. Né? Então, por exemplo, o quinto andar é uma ferramenta de duas pontas ali, né? Então, ou duas torres, tem várias maneiras de você colocar isso aqui, né? Você tem dois interessados que consomem a ferramenta. Você tem o proprietário e você tem o inquilino. É um e-commerce, basicamente, se a gente for falar muito grosseiramente, né? Só que você tem algumas mudanças nesse processo, né? Eu não posso otimizar o preço para favorecer o inquilino, porque senão vou basicamente botar o imóvel o preço mais barato possível, né? E se eu colocar no preço mais barato possível, o inquilino vai sair feliz, meus imóveis vão vender rápido, mas o proprietário vai ficar revoltado e ele vai botar na concorrente. Do outro lado, eu não posso colocar o imóvel com preço muito alto, porque aí, beleza, o proprietário vai ficar feliz, porque está num preço que ele, sei lá, que ele, não vou dizer que ele gostaria, mas que assim, ele ficaria feliz com a venda ou com o aluguel, mas o inquilino não vai ficar feliz. Então, ele vai procurar em outro lugar, né? O que a gente precisa encontrar é como é que eu consigo concentrar essas duas coisas. E a ideia, então, era utilizar, ou
bom, enfim, né, eu não estou mais no Quinto Andar, não posso falar mais pelo Quinto Andar, não sei como é que está lá hoje, né, mas era usar um modelo que ele conseguisse aprender, né, beleza, se tem baixa demanda, eu reduzo o preço, se tem alta, eu aumento, mas acho que até, assim, tô falando que eu fiz, mas eu tenho quase certeza que não tá mais no ar, só deixando isso muito claro aqui. E a ideia é encontrar esse equilíbrio, né? Esse ponto ótimo, na verdade. Bom, então esse foi um dos projetos ali que eu fiz, né? Tem mais de um ano desde aqui. O último projeto, um dos últimos, na verdade, que eu fiz, é esse outro, e esse aqui eu gosto de falar. Isso é muito, André, é muito interessante esse projeto, né? Que você fez para o Quinto Andar, porque é uma relação de ganha-ganha, né? Que você está procurando ali. E assim, só assim é possível, né, o negócio crescer também, né? Porque se o cliente não está dentro dessa visão que você falou no início, é super importante, né? Você tem a expertise, mas o que fazer com essa expertise, né? Total. E acho que no fim do dia, a gente, enquanto profissional, ela entra nesse lado também, né? E acho que até mesmo esses poréns, assim, eu gosto de dar esse case que eu vou falar agora, que eu acho que ele ilustra até mesmo um pouco melhor isso, né? O que acontece? Quando eu saio do time de precificação, eu vou para o time de atendimento ao consumidor. E aí no time de atendimento ao consumidor, a gente tinha um desafio, basicamente, né? Que é a gente se dividia em grupos, esses grupos eram chamados de squads, e o foco desse squad eu vou falar de cima para baixo, né? Então, onde está a companhia ela se divide em grandes áreas de negócio conhecidas como tribos. As tribos, elas são quebradas em squads, tá? Então, o Quinto Andar, além de ser uma imobiliária, ela quer oferecer uma experiência positivíssima de ponta a ponta. Beleza? Beleza. O que quer dizer uma experiência positivíssima de ponta a ponta? Quer dizer que eu quero que o meu cliente, se ele tiver alguma dor, se ele tiver algum problema, que eu consiga resolver. E por isso que tem a unidade de negócio conhecida como suporte ao cliente. A ideia do suporte ao cliente é eu conseguir lidar com as principais ameaças ou considerar os principais problemas em relação ao suporte ao consumidor, né, por assim dizer. E aí, com base nisso, a gente criou-se, na verdade, o time de Customer Support Reception, que era um time multidisciplinar de 7 pessoas, onde o foco era justamente promover a melhor relação entre clientes e agentes. O que é o agente aqui é o atendente, né? O atendente do próprio Quinto Andar. Né? E aí, quando eu falo num time multidisciplinar, é que eu estou falando de um cientista de dados, que era eu, o meu tech lead, que também era cientista de dados, 2 engenheiros de software, uma designer, uma UX writer e uma pessoa de produto. Nossa. Boa, eu acho que eu acertei a conta aqui. Boa. Beleza, aí qual era o desafio que a gente tinha, então? Né? A gente tinha um desafio que era o seguinte, você tinha um time basicamente de humanos, que eles eram contratados ali, umas 4, 5 pessoas, que o foco deles era gastar 8 horas lendo mensagem e falando para qual departamento era. Então você tem um recurso subutilizado, ou seja, abaixo do ótimo, da própria mão de obra que a gente está investindo. Né? Porque basicamente imagina você passando 8 horas por dia lendo mensagem de WhatsApp e falando, isso daqui vai para o departamento de reparos, isso aqui vai para o departamento de... Sei lá, é um uso muito ruim do cérebro das pessoas. Né? Com certeza. Poderiam estar resolvendo problemas. E aí, o desafio que caiu no meu colo, como modelagem, né? E aí depois que a gente colocou no ar, aí fui pegando um pouco cada um foi contribuindo na maneira, nas suas devidas especialidades, era como que a gente conseguiria automatizar eventualmente esse processo. Né? E aí, então, basicamente, refletindo um pouco, né? A gente tinha, então, esse time de pessoas humanas, né? Vou traduzindo tudo que eu for falando aqui, né? Então, a gente tinha aqui o problema, a gente tinha um time de roteamento, que a gente falava, roteamento de ticket. Esse roteamento de ticket era manual, era um time de 14 pessoas, né? E aí, eles tinham que ler basicamente 35% dos tickets que chegavam no Quinto Andar. O que é um ticket? É uma mensagem de WhatsApp com problema. Né? E isso impactava, como referência, 56% de transferências de ticket por mês. Né? O que quer dizer uma transferência de ticket? Quer dizer que eu cheguei para você e falei, essa mensagem devia ir para o departamento de reparos. Aí vai lá para o departamento de reparos e aí fala, não é para reparos não, é para, sei lá, saída do imóvel, vistoria, sei lá. E aí vai para vistoria do imóvel. Isso é ruim,
Então, né? Porque quanto mais transferências que eu tô jogando, mais o meu cliente está ficando insatisfeito, né? E é normal isso, né? É normal no sentido, tipo, é normal às vezes você ter até mesmo esse número alto de transferências quando você trata isso com humano, porque é difícil você ter na cabeça, sei lá, 300 departamentos, né? 1000 departamentos, né? Eu acho que a ordem de grandeza talvez fosse em torno disso, não lembro agora de cabeça. Mas é isso que eu quero dizer, né? Então tinha essa dificuldade. Uhum. Se eles iam 35%, o que acontecia com os demais? Né? 65%, o pessoal tentava meio que direcionar por um conjunto de regras automáticas. Né? E aí, na prática, você tinha, então, aproximadamente ali uma métrica que era de 0,17 transferências por ticket, dado que quando chegava num humano. Né? Quanto menor, melhor aqui, né? Porque o ideal seria esse número estar perto de zero. Uhum. Né? Boa. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu aqui um modelo, né? Acho que pode abstrair o conceito técnico. A solução foi ter um modelo de inteligência artificial, e aí o que a gente aprendeu com esse... a gente tinha 9 departamentos, isso, 9 departamentos, e aí ao invés da gente pegar agora 35, 65, a gente jogou 90% das mensagens para esse cara e 10% para esse conjunto de regras automáticas, né? E aí esse modelo, de 90% das vezes, ele conseguiu acertar ali, né? De 100 casos, ele acertava 88 vezes, né? Então já é legal, né? Você fala, pô, ele teve uma acurácia, né, ali que foi legal. O que isso quer dizer em termos práticos, na verdade, que aconteceu, né? Então, acho que aqui, novamente, ignorem os nomes, né? O que acho que dá para falar aqui pô, a gente tem um desempenho, o Citadel é um modelo de inteligência artificial, que eu estou falando, e se vocês verem, lembra que eu estava comentando, né, a transferência por ticket, né, era 0,17 por humano, e pela máquina chegou a ser 0,176, 0,173, ou seja, foi parecido, para dizer igual. Ela teve o mesmo desempenho que o humano, na verdade, nesse sentido, né, a gente pode dizer isso. Né, o Zapdesk era um conjunto de regras automáticas, né, que a gente tinha, então o Zapdesk ele é melhor do que o Zapdesk e igual ao humano. Né? Outra coisa também que é legal falar, né, um conjunto de mensagens ali, né, pelo modelo de IA é menor do que o humano, que a gente pode dizer então que o modelo ele conseguia não vou dizer que a gente pode dizer, a gente pode ter um forte indício aqui, né, de que ele precisa de menos mensagens para descobrir o que está acontecendo, né, e aí eventualmente poder a pessoa ter o problema mais rápido. Então assim, um desempenho similar a um humano, mais rápido do que o humano, né? Não, e é isso, na verdade. É melhor do que o que tinha antes, né? Também no sentido da parte de regras que eram colocadas. Boa, então esse daqui foi um produto ali, né, do que a gente desenvolveu e colocou no ar, né? Então acho que quando você pega aqui a ordem de grandeza, né, se um humano ele recebia N tickets para receber, o modelo ele conseguia receber até 4 vezes mais, mas o desempenho acabava sendo igual. Né? Boa. Isso gerou uma melhora ali, né, uma queda de quase uma melhora de 100%, né, no número de transferências. O que isso quer dizer na prática? Né? Caiu quase pela metade, ao invés de 56% de transferências caiu para 26%. Né? E aí uma coisa que eu acho muito importante, que é o que a gente estava falando também na relação de ganha-ganha, que isso é algo que é essencial, é a questão ética. Na verdade, né, tipo, eu não trabalho para substituir o trabalho dos outros, eu não trabalho para roubar emprego dos outros. E eu lembro, eu fui uma das pessoas que mais bateu nisso, que é tipo, tá, beleza, se ele está tendo desempenho igual humano, beleza, ok, a gente tem que otimizar nesse sentido, mas o que a gente vai fazer com essa galera, né? O que a gente vai fazer com esse pessoal que eventualmente, enfim, né, tá tendo emprego ameaçado, né? Falando português claro, né? E aí uma coisa que me garantiram na época é falar, não, ninguém vai ser demitido, a gente consegue realocar essas pessoas, né? Para times especializados. E lembra que eu comentei lá no começo, né? Putz, é um uso mal do recurso, né? Todos os humanos que trabalhavam com isso, eles foram realocados e de fato eles passaram a resolver problemas de verdade. Né? Utilizado melhor o potencial deles, né? Exatamente. Né? Então, aí para isso, né? A gente falava muito isso. Eu não trabalho para automatizar o trabalho, eu trabalho para aumentar o trabalho no sentido de, para quem sabe inglês, é no sentido de augment aqui. Que é muito. Beleza, como é que eu estendo? Acho que estendo seria uma tradução melhor aqui. Né? A gente usa IA para estender
o trabalho da pessoa. E aí, pegando aqui um pouco do exemplo, então, dessa solução, né, cara, quando você pega aqui uma pessoa mandando mensagem para a gente, bom dia, a gente tem esse botzinho aqui que responde a pessoa, né, a gente pede para ele falar, a pessoa, como a gente fala, pede para ela descrever um pouco melhor, ela descreve, a gente puxa alguns contatos específicos dela também por uma questão de privacidade, então não é um atendente que tem acesso a isso, quem tem é o próprio robô, na verdade, né, por uma questão de LGPD aqui. Né, e aqui, uma vez então ele basicamente descobriu o motivo, identificou a pessoa, mandou para frente. E nesse ato de mandar para frente, já mandou pro atendente melhor. E aí uma solução que a gente estava implementando um pouco antes de eu sair era o seguinte, né? Tá, beleza, então a gente consegue resolver, a gente consegue indicar ele para o melhor departamento. Será que eu consigo resolver dúvidas muito, muito simples, na verdade, automaticamente? Né? E aí era uma solução que, novamente, eu não sei se isso foi para o ar, mas a ideia é, você tem aquelas páginas de documentos, né, que era a FAQ, ou seja, as perguntas mais comuns. Será que eu consigo, com base na mensagem da pessoa, eu fazer uma busca nesse banco de FAQs e eu retornar o trecho da FAQ que responde ela? Então, o que quer dizer a FAQ? A FAQ é um documento com uma pergunta que é frequentemente feita com a resposta, e ao invés de eu mostrar o documento inteiro, eu mostro só o parágrafo que responde àquela dúvida. Né? E aí um documento ele pode ter mais de uma dúvida. Né? Por que isso é importante? Também falando daquela questão de extensibilidade. Né? Quando eu devo sair do meu imóvel? É uma pergunta que a gente recebia bastante. Você não precisa alocar um humano para ele responder isso, porque o inquilino deveria saber isso, se ele tivesse lido o contrato. Né? E aí a ideia é a gente conseguir educar a pessoa nesse sentido, né? E aí, enfim, acho que são dois exemplos claríssimos aqui do que eu fiz, né? E que ilustram bem a responsabilidade do que a gente faz, tanto do ponto de vista humano da coisa, né? Quanto, bom, não vou dizer pragmático prático porque eu não entrei na solução técnica, mas é como que a gente constrói mesmo, né? Da concepção do negócio, a solução. Boa, acho que mais uma pausinha agora, e aí depois encerra. Sim. Pode pegar, por favor. Estou pegando aqui. E André, tudo isso que você falou aqui me veio uma palavra de otimização, né? Otimização tanto de tempo, quanto de qualidade, quanto de realocação de potenciais humanos, né? Então, é uma profissão realmente muito importante e interessante em diversas áreas, né? Total. Acho que dá para resumir bem. Acho que se eu fosse resumir grande parte seria a otimização, assim. Acho que eu peguei a ideia bem, então. Boa. Então, no nosso curso, né, Programa Profissão Cientista de Dados, o que engloba? Quais que são os cursos, né, que englobam esse programa? A gente já percebeu que tem que ter expertise e habilidade em várias áreas aí, né, com os gráficos que o André mostrou para a gente. Então, a gente tem essas expertises divididas em 4 cursos, né? No curso Cientista de Dados, o curso SQL, o curso R para Data Science e o curso Conhecimento Universal do Programador. É muito conteúdo bacana, escolhido a dedo ali para estar nesse programa para vocês. E a sua expertise, né? Tudo que o André falou lá no começo, que você precisa saber e tal. Aqui a gente detalhou um pouquinho, né? A gente vai poder usar o Python para fazer uma análise de dados, aplicar algoritmos de aprendizado, utilizar bibliotecas, utilizar a SQL, trabalhar com dados de texto, gerenciar projetos corretamente, utilizar algoritmos para fazer análises, utilizar a linguagem R. Então, é muita coisa que vocês vão ter, muita ferramenta, muita experiência, muita habilidade para vocês saírem um profissional muito mais completo e mais especializado e focado mesmo para esse mercado. E aqui é uma parte que eu gosto muito, que eu acho incrível, que é a Mentorama Code Lab. O que é isso? Eu não falei bastante da parte prática para vocês. Nesse programa, vocês terão um laboratório mesmo,
para fazer algo prático. Vocês vão ter um profissional expert de programação no mercado, te auxiliando, te mentorando, te guiando ali, para fazer um projeto para um cliente real. Você vai fazer isso com uma equipe de alunos, então você também vai ter essa habilidade, né, de trabalhar, de desenvolvimento em equipe, já aí exercitando suas soft skills, que a gente falou, e a gente vai fazer esse projeto para um cliente real, você já vai poder colocar isso no seu portfólio, e o principal, né, exercitar suas habilidades, trabalhar ali para você já chegar com conhecimento e com uma segurança no mercado, né? Além do network com essas pessoas, né, que já estão inseridas ou outras com interesses iguais aos seus, que você pode trocar a experiência, né? Isso é muito interessante. E a gente tem um dado que é muito legal, que interessa muitas pessoas, né? Ah, mas eu vou começar agora, né? Por exemplo, nesse programa, né? Que você tem tanto do fundamento básico ao avançado. Vou começar agora e, nossa, geralmente no ensino tradicional, né? Você faz 4 anos, aí você tem que especializar e tal. Quando a gente está falando dessas profissões aqui na Mentorama, as habilidades técnicas, o que você faz, o que você realmente aprende, conta muito mais do que um monte de horas que você não utilizou tão, de uma forma tão eficaz, de uma forma tão prática, de uma forma tão pragmática. Então, a gente tem esse diferencial constatado no mercado. Mais de 88% dos alunos conseguem já fazer algum dinheiro depois de 4 meses no curso. A gente tem essa estatística que os nossos alunos, 88% dos nossos alunos conseguiram ou conseguir um trabalho, ou fazer um freelancer, ou começar como um júnior para ir crescendo numa empresa. E isso é muito incrível, né? Quer dizer que é uma coisa que realmente te coloca ali para jogar no mercado. E quando eu falei do projeto de conclusão, que eu falei que eu ia falar agora mais à frente, que é muito interessante. Você vai trabalhar, no caso, num case real. Então, você vai pegar uma demanda ali do mercado. Alguma coisa que o mercado está realmente precisando com um dos nossos mentores, uma das nossas empresas parceiras, e você vai criar um projeto para aquela empresa, para aquele cliente. Então, com isso, você vai ganhar uma experiência como se você já estivesse trabalhando num cliente grande, num cliente real. Vai ganhar essa experiência na prática e praticando, né? E você pode, além de poder adicionar tudo isso no seu portfólio, ter essa segurança, ter essa expertise, você vai ter o contato. Sua banca serão esses clientes reais, serão os seus mentores, serão pessoas que estão na prática, que estão ali no meio de campo, fazendo o que você está a fim de fazer. Então, você tem uma troca muito rica, além do network, né, gente? A gente tem um caso na Mentorama que tinham 5 alunos se apresentando e dos 5 alunos, 3 foram contratados pela banca. Olha a importância do network. Se você não for contratado ali, que claro, não é sempre que acontece, mas conhecer as pessoas, né? Entender, tá ali no meio, isso é muito importante, muito interessante. E com certeza vai te tornar um profissional diferenciado no mercado. A gente falou um pouco de ensino tradicional, né? Da questão de diploma, mas hoje em dia o que é mais rico para um profissional não é tanto, ele tem tantos anos de graduação, mas sim tantos anos de prática, tanto de habilidade, tanto de expertise. E isso com a Mentorama você tem, e ela é muito reconhecida no mercado por isso. Então, você tendo um certificado da Mentorama também conta muito para o seu currículo e, claro, para a sua trajetória. Aí você vai poder colocar aqui, listar todas as suas habilidades, bonitinho, colocar o nome da Mentorama, sua fotinho. E com tudo isso com o auxílio do nosso centro de carreiras. Sim, nós temos um centro de carreiras. Aqui a gente pode te auxiliar com as diretrizes, os suportes para fazer o seu currículo, o seu portfólio. E isso é bem importante, porque às vezes, principalmente, né, quando a gente está ou mudando de área, está muito tempo numa área só,
ou começando numa área, nossa, por onde que eu começo, né? Como que eu faço o meu currículo? Como que eu vou ter um destaque no mercado? O Centro de Carreiras está aqui para isso, né? Vai te ajudar com o seu currículo. Você vai ter workshops com especialistas da área, então também você vai entender diversos pontos de vista, diversos segmentos dessa área, né? Além do know-how, a empresa na defesa do projeto final, que a gente falou, e uma consultoria individual sobre carreira. Então, além dos mentores que te ensinam ali com a expertise deles, você também tem uma mentoria da sua carreira, o que é muito importante e diferenciado. Então, nós temos muitos privilégios, né, mentoramers? A gente tem 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops ao longo do ano, os laboratórios aceleradores que a gente falou, aquela equipe de colegas que vocês vão criar um cliente real, além do projeto final, né? E consultas ao vivo com os mentores. Então, vocês podem perceber que a Mentorama pensa uma jornada direitinho para vocês. Tem uma trilha de carreiras, né? Você vai assistir às suas aulas, realizar as tarefas, receber os feedbacks para ir se aprimorando. Enquanto isso, vão aparecendo oportunidades de trabalho para vocês. Mas, mesmo assim, se você não tiver atingido aquela sua vaga dos sonhos, eu estou com dificuldade de encontrar uma vaga legal, estou com uma dificuldade de me diferenciar para o meu perfil para essa vaga. Mesmo depois da conclusão com o certificado, você vai ter uma orientação do nosso centro de carreiras da Mentorama. E você vai ter o suporte da Mentorama para te auxiliar a achar uma oportunidade. O que é isso? Né? Hoje em dia, a gente até tem locais especializados somente para isso. Isso a Mentorama já te dá se você fecha o programa. Ela vai te ajudar a fazer o fit, vaga e você. O que você precisa, o que você está esperando e o que o mercado está querendo que você pode dar. Então, isso é muito legal e muito importante para você trilhar aí a sua carreira. Então, depois de tudo isso, eu acho que você até já deve ter apertado o botão, mas o botãozinho está aqui do lado para vocês saberem mais sobre o nosso curso, para vocês entenderem mais os detalhes, as condições de pagamento, os nossos descontos. Os nossos consultores vão explicar direitinho como que é esse desconto para vocês. E enquanto isso, enquanto vocês apertam aí o botão, se cadastram. Gente, o botão, vocês não vão... eu vou apertar o botão, vou ter que pagar alguma coisa. Não. Apertar o botão é só para garantir o desconto e se cadastrar lá com os nossos consultores para eles conversarem com vocês as melhores condições, os melhores cursos, o que eles podem fazer para você hoje melhorar a sua vida, tá bom? Agora a gente vai voltar a palavra para o André. Opa, tá me ouvindo? Estou. Beleza. Deixa eu já retornar aqui. Ótimo. Show! Legal. Então, uma vez que eu apresentei o começo, André? eu apresentei... Oi? Nada. Tava preto, agora apareceu. Então estava só nesse slide aqui, beleza. Uma vez que eu apresentei o começo, uma vez que eu apresentei o meio, a ideia agora é apresentar, na verdade, apresentei o fim, né? Agora eu apresento o meio, né? Que são as ferramentas que a gente usa no dia a dia. Né? Eu comecei a minha carreira programando com R, migrei para Python e trabalho com Python desde 2015, né? Então tudo que eu estou falando aqui é Python. Quando a gente fala, então, de análise de dados e visualização de dados, vocês vão aprender bastante, Python, né, por si só, né? Acho que já é a base, né? Pandas e Matplotlib como ferramentas de visualização de dados, né, e mais análise de dados, por assim dizer, né, que acaba sendo necessário. A Scikit-Learn é a principal ferramenta para aprendizado de máquina, né, por assim dizer. E aí PyTorch e TensorFlow, que são as ferramentas ali para Deep Learning, que aí quando vocês estiverem em pontos mais avançados ali, né, da sua carreira, vocês vão acabar encontrando, né, do jeito que as coisas estão indo hoje.
Então, acredito que no curso vocês vão ter o contato e experiência ali, né, para poder trabalhar em cima, né, dessas ferramentas, né, vão ter tempo mais do que o suficiente, mas é legal trazer isso aqui, né, para acho que dá um gosto, né, do que existe, do que pode vir por aí. Com certeza. Boa, tá, e aí como é que eu entro nesse mundo, né? E eu preferi, acho que, dar um resumo, né, fazer um grande resumo ali do que eu considero essencial. E, novamente, assim, é um essencial barra não é requisito, né? No sentido de, tipo, é bom você saber, mas nada impede de você ir lapidando isso à medida que você entra ou você está se aventurando no mercado, né? Antes disso, na verdade, né, acho que é legal falar um pouquinho ali do futuro, né? Então, eu acredito que é uma das áreas ali, né, que tem uma demanda cada vez maior, né, por diferente da área e por diferente maneira de você atuar. Estudar, como a gente comentou no começo do webinar, né, isso é um pré-requisito, na verdade, né? O que diferencia a criança do, não vou dizer, não vou usar essa analogia, o que diferencia, eu acho, um profissional bom de um profissional não bom, né? Porque existe muito profissional que ele sabe, eu apresentei as ferramentas, ele só sabe usar as ferramentas, né? Ele não tem o conhecimento de extrapolar a ferramenta para o mundo real, né? O que eu quero dizer com isso, né? Então, ele sabe usar naquela caixinha bonitinha que foi apresentado para ele. Ele não sabe resolver o problema e usar a ferramenta como meio. Como que isso se diferencia na prática? Porque a ferramenta ela pode mudar amanhã, mas o seu conhecimento ele não vai mudar amanhã. Se você tem um entendimento a fundo do que acontece ou por que as coisas acontecem, um pouco da motivação, entende a teoria mesmo por trás, ou seja, tira esse bom proveito do curso, né, por assim dizer, cara, isso acaba sendo a sua o seu melhor diferencial. Eu falo isso como profissional, mas também como pessoa que, enfim, eu já entrevistei pessoas, né? Lá no quinto eu entrevistava candidatos e tal. Então, assim, na minha humilde opinião, é entender o fundamento da coisa que faz totalmente diferença. Né? Entender o domínio que você está trabalhando e a motivação por trás do que você está trabalhando é o fundamental. Né? Certeza. Boa, o que eu considero aqui como skill fundamental? E todas elas aqui, eu acho que elas são assim, eu não vou dizer, você precisa saber muito de Python para aí você entrar na área. Eu preciso saber muito de estatística para aí poder entrar na área. E o mesmo vale para o inglês. O inglês eu acho que é um conhecimento fundamental, querendo ou não. A gente vive num mundo que o inglês é a língua primária, né? Então, para você se manter atualizado, ter conhecimento de inglês acaba sendo bom. Né? Hoje em dia, felizmente, eu acho que para entrar na área, o inglês ele não é mais necessário, por motivos de tem muita gente fazendo material legal em português. Acho que para começar, eu acho que não é mais uma barreira, mas eu acho que é bom ter isso na cartola, na verdade. Conhecimento de Python, né? Novamente, assim, eu não ia dizer Python é bom para começar, mas acho que mais do que Python, então, um bom entendimento de lógica de programação, conhecimento de algoritmos, esse tipo de coisa. E além disso, né, uma noção de matemática, estatística, álgebra linear acabam se contemplando. Né? Eu acho que o ideal novamente, acho que o curso, pelo menos do que eu lembro de ter visto da EMEN, ele dá uma baita de uma base nesses tópicos também, né? E aí é sempre com vocês também, né, o que falta além, o que me ajuda, mas o que o curso já usar de base está ótimo também. Novamente, você não precisa saber essas coisas para entrar. Né? Acho que o curso dá essa base, pelo menos do que eu me lembro. É do zero ao pro, então. Não é esse o nome do curso, mas tem esse curso dentro dele, então é um panorama completo, né? O fundamento do básico ao avançado. Total. Então legal, acho que isso que é é isso. Você dá essa base e permite com que qualquer pessoa. Assim, eu vi ali nas mensagens, né, fotógrafo fazendo transição. Um cara do meu time do quinto, ele era biólogo. Ele era porque ele, enfim, ele não é mais, né? Ele é cientista de dados agora, né? Mas ele é biólogo de formação. Já eu tenho um engenheiro químico lá também. Já trabalhei com bioinformata de formação. Eu estou pensando qual foi a formação menos provável que eu sei que trabalha. Eu tenho uma amiga minha que ela começou a carreira dela em editoração, mas ela migrou depois. Mas enfim. A gente viu uma psicóloga aqui que estava querendo mudar de área.
Eu acho que a grande sacada é um pouco desse raciocínio analítico, vontade de estudar, e é isso, assim, né? E eventualmente você vai fazer esse shift, assim. Eu acho que pô, é para todo mundo. Acho que reforço isso. Olá, Arthur. Querendo entrar na área para todo mundo. Ah, legal, muito legal. E aí, apesar de desafiadora, né, vale bastante a pena e espero encontrar vocês no mercado em breve. Eu acho que a gente tem um tempinho aí para Q&A e aí no final eu compartilho meus contatos. Sim, agora eu vou para a minha parte final aqui para a gente poder ir para o Q&A. Agora a gente vai falar, quem aguardou até agora para apertar o botão, eu tenho certeza que agora apertará, porque a gente vai falar do diferencial do webinar de hoje. Qual é o valor disso tudo que a gente falou, de todas essas possibilidades, né? A Mentorama está disponibilizando hoje, de todos esses cursos que a gente falou, que contempla o profissão cientista de dados, SQL, R para Data Science, conhecimento universal do programador, todas as os nossos benefícios, né? Que é assistência para encontrar um trabalho, os workshops das diferentes áreas, o laboratório, a consulta com os mentores, todos esses benefícios no site da Mentorama tá por R$ 6.873. Se você for procurar cada um desses serviços no mercado, você nunca chegaria nesse valor, tá? Isso aqui é um benefício porque a Mentorama está procurando o melhor para você e para você se destacar no mercado, então a gente fez esse programa. Mas para quem está aqui no workshop hoje, a gente tem um desconto. Você vai economizar R$ 1.374. Vamos apertar o botão? Imagina, gente, de R$ 6.873 vai para R$ 5.499. Agora é a hora de você conseguir mudar da sua vida, ir para a área que você tanto queria, sabe? Investir em você, investir no seu sonho. Você pode pagar em até 12 vezes sem juros no cartão. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão, mas se não der para pagar em até 12 vezes no cartão, né? E os nossos consultores vão passar direitinho as condições, os valores, os juros, né? Você pode pagar 12 vezes no cartão, mas você também não conseguindo passar 12 vezes no cartão, você tem a possibilidade de fazer em 24 vezes no boleto. Quer facilidade maior que essa, gente? A Mentorama quer muito te ajudar. Você pode pagar em 24 vezes de R$ 278,99. Você pode fazer isso por conta do nosso programa de crédito estudantil, que são os nossos parceiros, né? 100% confiáveis, o Eleve e o Provi. Então, os nossos consultores vão passar tudo isso direitinho para vocês, como vocês podem fazer. E também, eu não tenho dinheiro agora, eu tenho só alguma coisa que eu guardei. A gente já falou para vocês, né? O quanto é possível começar a trabalhar antes de você terminar o seu curso. Então, aqui também é possível você só dar uma entrada de 5% e começar a pagar só 6 meses depois a próxima parcela. Porque a gente confia no nosso trabalho, a gente confia no seu potencial e a gente sabe que você vai conseguir se organizar para conseguir pagar o curso e investir em você. E por que tudo isso, gente? Porque tem tanta gente escolhendo a Mentorama. Qual que é o segredo? Já falei um pouquinho para vocês, né, do conhecimento sempre atualizado. A gente falou, né, dessa agilidade dessa área. Se tiver alguma coisa atualizada aí na área, a gente coloca no curso que você já está inserido. Então, você vai estar sempre atualizado. Os cases reais, a comunidade que a gente falou, a ajuda para procurar um emprego. Então, tem muito benefício para você que está aqui com a gente na Mentorama. Você pode estudar sozinho, né? Mas você nunca teria todas as facilidades, o foco e o benefício que a Mentorama te dá aqui. Então, a gente te auxilia a traçar o melhor caminho que você pode no seu ensino e na sua carreira. A gente tem mais 20 inscrições
com esses descontos especiais, somente para quem está aqui com a gente hoje. Se você for no site, amanhã não vai estar mais esse valor. Você tem que cadastrar o seu e-mail, o seu nome, para um consultor ir falar com você e a gente te explicar todos os benefícios e detalhes de pagamento. Então, tá aí o botão para vocês. Agora é o último momento e aí a gente já vai passar para as perguntas e respostas. Então vamos lá, pessoal. Agora é a hora de vocês falarem um pouquinho mais aqui com o André. Eu vi que tem gente querendo começar na área. O Itamar está perguntando se é possível utilizar na área dele mesmo. De que área você é, Itamar? A Lauren está perguntando que ela tem formação em contabilidade. Ajudaria nessa nova carreira? Você está sem áudio, André. Perdão. Eu acho que ajuda, sim. Pelo menos a área de contabilidade ele tem uma intersecção com conhecimento analítico. Eu tenho uma amiga minha que ela era de contabilidade antes de migrar. Então, eu acredito que sim. Eu de verdade acho que ajuda, pelo menos. Acho que o grande foco aqui é o quanto que é mais a maneira de pensar, assim, que você acaba tendo que treinar e tal, e querendo ou não, acho que tem. Eu acho que sim. Assim, não sou contador, não conheço. Minha mãe é contadora, acho que é o mais próximo que eu conheço da área e tal, mas é isso, na verdade. Mas pensar também o foco, né, André, de repente. Exato. Mas acho que pra galera que é um pouco mais exatoide, assim, eu acho que tem um pouco mais de ajuda no processo. Sou professor de educação física. Como migrar? Fala o André. Tá, eu acho que por exemplo, no caso de consigo migrar, a resposta é sim. O que quando você está em áreas que elas se distanciam mais, querendo ou não, a gente está falando de uma área de programação, uma área mais exatas, acho que é só um esforço maior que você acaba tendo no começo. E só no começo, que depois acho que acaba sendo muito igual. Respondendo a pergunta, sim, eu acredito que você consegue. Mas, novamente, assim, eu acho que é mais você que precisa responder essa pergunta. Assim. O curso te dá a base para você conseguir migrar. Então, como você disse, né? São habilidades específicas que você pode começar a praticar ao longo do caminho, né? Então, não é uma trajetória que você tem que chegar, não. Você tem recursos, né? Para recomeçar aí, né? Uma nova carreira, né? Sim, total. Qual o caminho para se tornar um machine learning? Rafael Bernardes. Eu não entendi essa pergunta, Rafael, porque machine learning é uma área de conhecimento, né? Então, uma área de enfim, você não se torna né? Você aprende machine learning, né? Utilizar, talvez, né? Qual caminho para se utilizar a machine learning? Eu acho que foi parte do que eu falei no webinar e também parte do que você acaba vendo assim no curso. Você vai aprendendo, o ato de aprender te ensina como usar. Eu acho que é isso, sim. Mas se você quiser refazer a pergunta, acho que talvez possa me ajudar. Curso superior ainda é absolutamente necessário ou as skills hoje são mais relevantes? Nossa, é uma ótima pergunta. Eu acho que é um grande depende, é um grandíssimo depende aqui, tá? Porque assim, quando eu vou falar de curso superior, eu não acho que é um lugar, no geral, tava comentando isso com um amigo meu ontem, assim, eu não acho que é um lugar para você aprender o mais avançado, porque eu acho que as coisas estão indo um pouco mais rápido. Mas para você aprender alguns fundamentos, mas aí, novamente, eu estaria sendo contraditório, porque eu estava dando exemplos de outras áreas que não tem esse fundamento. Eu acho que ela ajuda muito mais, e por isso que eu acho que qualquer ensino superior acaba ajudando, no sentido de, como que eu posso colocar aqui? Eu acho que isso, independente do curso, o ensino superior ele te ajuda a você ter maturidade para lidar com alguns tipos de problemas e ambientações. E aí acho que qualquer ensino superior vai te ensinar isso.
do ponto mais abstrato da coisa mesmo. Então, eu acho que isso é um benefício que o ensino superior ele consegue te dar. Mas, honestamente, às vezes eu me pergunto o quanto que é necessário ou não. Bom, eu tenho, mas acho que é o máximo que eu posso dizer. Hoje esse conceito está se transformando um pouco, né? Porque antes era super necessário, um profissional precisava disso, e hoje as pessoas estão fazendo cursos mais curtos, né? Especializações mais curtas. Assim, eu não descarto, eu ainda vejo um valor grande, pelo menos, e tal. Eu acho que teve uma diferença, mas ao mesmo tempo também que eu falo isso, eu falo, pô, mas foi uma diferença muito mais pelo tipo de problemas que eu enfrentei do que pelo que eu aprendi. Porque eu aprendi tudo por fora. Né? Esse que é o moral da história. Mas ainda tenho meu pé na academia, né? Eu faço mestrado e tal, então por isso que eu, assim, não descarto. Mas é isso, relativo pra caramba. Gabriela, é difícil conseguir o primeiro trabalho quando ainda não tem experiência? Acho que não. É uma área, querendo ou não, com muita demanda, e além de ter muita demanda, eu acho que o que a gente faltam profissionais bons. Então, acho que se você é um profissional júnior que tem um bom conhecimento fundamentalista das coisas, né, você se preocupa para entender o que as coisas estão acontecendo, enfim, debaixo dos panos e tal, eu acho que o primeiro trabalho é bem por tabela, assim. Ainda mais nessa área, né, André? Principalmente nessa área, total, assim. Se tiver uma pessoa com bom conhecimento teórico, mas com conhecimento prático eventualmente não tão bom, mesmo assim eu acho que é possível. Então, agora nós vamos para as últimas perguntas. Acho que é a última pergunta, Vanessa. Por onde indica começar os estudos de Data Science para ter uma boa base? Tá, eu acho que depende. Tem duas vertentes aí, né? Que seria, eu acho que ter um bom letramento estatístico, eu acho que é um bom começo, e acho que esses dois são paralelos, e um outro é um bom letramento de computação, né? O que eu estou chamando de letramento é familiaridade. Se você não programa, eu sugiro aprender a programar. Né? Se você não sabe estatística, eu sugiro pelo menos dar uma olhada nos conceitos e começar a se familiarizar. Eu acredito que a área de ciências de dados, ela se pauta como conhecimento técnico em três, né? Conhecimento de programação, não é programação, porque programação implica linguagem, não é conhecimento de linguagem, conhecimento de computação, conhecimento de álgebra linear e conhecimento de estatística. Mas, novamente, noção, não é o conhecimento aprofundado. Mas acho que se você tem mais ou menos esses três, cada um pelo menos um pouco, eu acho que você consegue ou está apto a adentrar no meio, né? É isso. Eu acho que isso responde a pergunta. André, vou passar aqui para a nossa finalização, para te agradecer muito por estar aqui hoje com a gente. Foi um prazer falar com você, aprender mais sobre essa área tão bacana, que está crescendo tanto e tão importante para tudo, né? Compilar ali, analisar, pensar em novas soluções, tudo isso é muito interessante e importante. Pô, eu que agradeço, de verdade, foi um prazer, sempre é um prazer. E te esperamos aqui novamente, fica aí o convite. Legal. A gente aqui da Mentorama está aberto para vocês conversarem com a gente. Se vocês não conseguiram clicar no botãozinho, liguem para a gente. A gente tem outras ofertas em outros dias. Hoje, quem não clicou ainda e vai acabar o webinar, infelizmente não vai conseguir, mas converse com os nossos consultores. A gente tem muitos cursos especiais para vocês. Vocês podem encontrar a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Os webinars ficam salvos. A gente tem conteúdo em todas as plataformas, lives, entrevistas, então fiquem de olho aí nos nossos conteúdos. E o André vai deixar o contato dele agora para vocês, para vocês também conseguirem contatá-lo. Opa, peraí que eu vou deixar aqui. E novamente, muito obrigado, foi um prazer, sempre é um prazer, na verdade, conversar aqui. E realmente estou totalmente aberto, quem quiser me adicionar. Eu tenho um blogzinho que às vezes eu escrevo, mas pelo LinkedIn, pelo menos, eu respondo. Posso demorar, mas eu respondo.
Tá ótimo. Obrigada, André. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.